Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje é quarta-feira, normalmente eu posto vídeo hoje, né? Só que ontem eu não consegui gravar, aconteceu muitas coisas, eu precisei fazer algumas coisas, até achei que ia dar, porque eu tinha feito comida um dia antes, assim, pra realmente ter tempo, mas não deu. Tive que focar em outras coisas e estamos aqui. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, né? Não vai ser um vídeo assim, de mostrando a rotina, vai ser um vídeo de conversa mesmo. E vai ser rápido também. E a partir dessa semana nós teremos vídeos quarta e sábado, tá bom? Então, vamos ver se a gente daqui pra frente começa a crescer e a criar uma rede de apoio, de comunidade, onde a gente pode trocar ideias. E é isso, tá? Eu vou preparar o meu café, que eu ainda não tomei. A Zoe ainda tá dormindo, eu não sei se ela vai acordar, mas pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Café é bem simples, eu só coloquei café com leite. Eu não fiz ovo hoje porque eu quero comer o ovo à noite, né? Pra falar a verdade, à noite não. Eu vou começar a fazer um jejum intermitente. E aí eu vou comer, né? Fazer um omelete com brócolis pra me comer à noite. E aí eu também não tô afim de comer ovo agora de manhã. Eu como ovo quase todos os dias, né? Crepioca, ou numa panqueca, ovo mexido, ovo frito mesmo. Mas hoje eu optei por geleia, que eu tô com vontade de comer essa geleia aqui. Essa geleia é maravilhosa. Quando a gente foi pra Ilha Bela, né, na viagem que a gente fez, a gente comeu, né, essa geleia lá e eu perguntei pra moça, falei, ai, moça, que geleia é essa? Porque era uma geleia diferente, né? Ela falou que é geleia cascão. Aí eu não encontrei a marca que ela me falou, mas encontrei uma muito parecida no açaí, né? Muito boa. E vou comer aqui, né? Que tá aqui. É isso, tá? E vamos conversar. Oi. Eu gravei um vídeo e não deu certo. Tô gravando de novo, gente. Mas meu café já até acabou. Mas vamos lá. Eu queria contar pra vocês que a Zoe, ela tinha APLV. O que é APLV? É alergia à proteína do leite de vaca. E a gente descobriu isso, ela tinha 3 meses de vida. Como nós descobrimos isso, né? Quando eu fui trocar a fralda dela, ela tinha feito, né, o número 2. E aí tinha sangue lá. E a gente correu, lembro até hoje, eu e meu sogro corremos pra PS com 3 meses de vida. E ela passou lá. E a gente teve que estar na luta, né? Daí em diante. Que aí foi pediatra, o pediatra que ela tava passando, ele era muito cético. Então ele falou, ai, tira isso e pronto. Entendeu? Só que não tava funcionando. E aí, pela graça de Deus, ele encaminhou para uma gastropediatra. E pegamos a gastropediatra aqui da região que nós morávamos na época, que era um Taboão. E uma médica excepcional. E dali em diante, ela foi a bênção de Deus nas nossas vidas, porque tudo o que ela nos orientou, nos ensinou, funcionou na nossa casa com a Zoe, sabe? A Zoe, ela tinha essa questão, ela tinha alergia ao ovo e o intestino da Zoe não funcionava normalmente. Então, assim, existiam vezes que ela passava 10, 15 dias sem evacuar. E a Zoe, ela teve que tomar remédio para isso, acho que durante mais ou menos uns 2 anos e 8 meses, quase 3 anos. Ela tomava um remédio chamado lactulose, porque não funcionava. E era todo dia que ela tomava esse remédio. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que com 3 anos a Zoe melhorou da PLV. A PLV, quem fazia dieta era eu na época, porque quando ela estava no começo, né, ela não comia ainda, quem tinha que se abster dos alimentos era eu. Então eu perdi muito, muito peso, né? A gente criou o hábito de ler os rótulos atrás, porque a gente precisava ver tudo. Porque se falava assim, ai, contém, pode conter, já não podia. Por quê? Porque às vezes o alimento, ele realmente não tem leite, mas ele passou na máquina que passou o leite. Algum outro alimento que tem leite. E essa contaminação cruzada afetava o Zoe também.
Então, assim, era algo muito complicado. Gente, eu passei 3 anos sem comer a comida da minha mãe. Pra vocês terem noção. Porque, assim, a bucha que a minha mãe lavava o copo de café com leite, né, afetava a Zoe. Então, assim, era muito complicado. Muito complicado. Foi um tempo, assim, onde a gente realmente falava assim, meu Deus, será que ela vai ficar assim o resto da vida? Porque, né, quando é bebezinho, criança, a gente tá ali no domínio, né? Mas depois, né, começa a ir pra escola, começa a ver os colegas comendo coisas, a gente ficava pensando, meu Deus, o que vai ser a gente e tal. E a gente teve que passar por todo esse processo, sabe? A gente passou por todo esse processo, não foi fácil, foi difícil, mas Deus fez todas as coisas. Então, com 3 anos, a Zoe melhorou da PLV e ela ainda tinha alergia ao ovo. Então, agora, com 4 anos e 3 meses, ela recebeu o laudo da cura. A gente tem até o papel que tá escrito assim, Zoe Cardoso, nananã, né? O sobrenome dela todo. Não tem mais alergia ao leite, não tem mais alergia ao ovo. E pra gente foi, assim, um alívio, né? Um alívio. Porque a gente sabe que ter alergia, ter uma condição que te limita de algo não é fácil, entendeu? E eu falo pra vocês assim, confiem, né, em Deus, mas também corram atrás. Corra atrás de médico, ou escute o médico, não seja um cristão ou uma pessoa que está tão desesperada que vai acreditar em qualquer coisa, que a gente não pode ser assim. Deus cura, né? A gente já presenciou curas dentro da igreja, assim, que são surreais, curas de câncer, curas de miomas, curas de surdez. Mas, gente, às vezes a gente tem que passar pelo processo, né? Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas, mas às vezes a gente tem que passar pelo processo. E a gente crê nisso, que a gente precisava passar por esse processo. Eu acho que todo esse processo que a gente passou nesses 4 anos foi para fortificar a nossa fé, porque muitas coisas a gente começou a buscar em Deus, sabe? E a depender de Deus. E a gente precisa ter essa convicção na nossa vida. E a PLV, né? Você tem que não consumir nada que contenha leite ou tem leite. E a do ovo é o ovo, né? Então, um bolo, um pão de queijo, ela não podia consumir. Em abril, a gente começou a fazer a apresentar esses alimentos com uva para ela, porque já no exame de sangue não dava mais que ela tinha alergia. E fomos indo aos poucos, e hoje ela pode consumir todas as coisas, né? A Zoe ainda é uma criança alérgica, como a doutora Gabriela nos explicou, né? Ela nasceu alérgica. Então, ela tem outras alergias. Ela ainda tem alergia a corante, ela ainda tem alergia, né? Ela tem dermatite, tem rinite, sinusite. Mas essas alergias mais graves de comida já estão melhores, né? Claro que o corante também tem na comida, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E nesse processo a gente aprendeu a se alimentar melhor, a descascar mais e desembalar menos. Então, assim, foi um processo difícil, mas foi bom. E o que eu quero dizer para vocês, confiem na medicina também. Vocês têm que confiar primeiro no Senhor. O Senhor é sobre todas as coisas. E a última palavra é de Deus. Mas se você encontrou um bom médico, um médico que você tem confiança, escute ele, sabe? Escute, siga as orientações, porque com alergia a gente não se brinca, alergia é algo muito sério. Às vezes seu filho só tem uma coceira aqui, mas se você continuar insistindo, ele pode ter coisas muito mais graves, né? Então, assim, aprenda a escutar e a seguir o processo, porque assim, a doutora Gabriela falou pra gente que, tipo, ela podia alcançar a tolerância desses alimentos, mas também podia não alcançar. Então a gente crê na provisão de Deus isso também. Mas é isso, né? Eu tô compartilhando com vocês porque, assim, né? Como eu fiz a dieta também, eu tenho sintomas até hoje. Por exemplo, eu não posso consumir leite comum. Eu fiquei com intolerância à lactose. Então, assim, são coisas que a gente sabe, não a gente tem uma alimentação, eu falo assim, no Brasil, que é uma alimentação assim voltada muito pro doce,
muito pro leite, né? E eu não tô aqui falando pra vocês, ai, parem de consumir, não, não, não. Imagina, mas assim, prestem atenção no que vocês estão consumindo. Coloque isso na sua cabeça, descascar mais e desembalar menos. Porque a gente precisa ter uma vida longa, a gente precisa. Eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos, se Deus me permitir, sabe? E para isso a gente precisa se exercitar, precisa emagrecer. Então, eu voltei a consumir todas as coisas que eu gostava e eu engordei muito. Então, eu tô voltando a perder peso. E não é um processo fácil, principalmente para quem tem ovários policísticos, né? Tem questões aí hormonais. Então, assim, cuidem da alimentação dos filhos de vocês. Cuidem da alimentação de vocês. A gente tem que ser exemplo. E exemplo faz. Exemplo não fala e faz diferente. E as crianças, eu falo isso como pedagoga agora. As crianças aprendem muito mais com o seu exemplo do que com a sua fala. Você pode falar para ele, não fale palavrão, mas se ele vê você falando todos os dias, ele vai fazer igual a você. Então, aprendam isso de uma vez por todas para que vocês consigam ajudar os seus filhos, sabe, a serem melhores, né? Eu não tô falando para eles serem uma versão melhor que você, mas eu tô falando para eles serem a melhor versão deles, porque eles são indivíduos diferentes, né? Às vezes a gente coloca expectativas nos filhos que, eu queria ter vivido isso e tal. Não façam isso, porque isso é frustrante. Façam com que eles criem os próprios sonhos deles, tenham as próprias expectativas deles para eles serem melhores na versão deles, ok? É isso. Hoje é um compartilhamento diferente, mas espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. Tchau.